Luiz Cogan para a gente comentar a respeito da Operação Tartaruga. O que significa isso? Lá no Distrito Federal, tanto os policiais quanto os bombeiros estão insatisfeitos com os salários, né, com o que foi prometido há um tempo atrás. Inclusive, eles afirmam que foi promessa de campanha do governador, né, e os salários não aumentaram. E aí eles tiraram o pé do acelerador mesmo, né, segundo a justificativa que eles dão, é que eles não estão trabalhando menos na função pela qual eles têm que fazer, mas eles estão deixando de fazer outras coisas que eles faziam como se fosse um extra. Como é que a gente explica uma situação dessa, hein, doutor? Não, é complicado. Eles estão reivindicando aumento de salário. Ao meu ver, todos têm que ganhar bem. Concordo, não estou aqui 100%. criticando, mas olhando friamente, eles estão tirando o pé do acelerador, ou seja, não, eles estão pisando no breque, porque aqui nós tivemos um aumento de criminalidade de 40% no que corresponderia ao mês do ano passado. 40% é muita coisa. Então, Brasília está caótico, está perigoso. A polícia que, ao receber um chamado de emergência, chegava num certo tempo, está demorando 2, 3 vezes mais. Então, ligar para 190 em Brasília é algo temerário, porque dificilmente vai ter uma resposta à altura. E, além disso, a polícia, quando chegava a um local de um crime, fazia o quê? Tentava achar quem era o delinquente, o criminoso. Vamos buscar o criminoso. Já começava o processo de investigação logo ali, né? O flagrante, a continuação do crime. O crime ainda estava candente. Então, se achasse o criminoso logo após o cometimento do delito, é caso de flagrante, prisão. Então, agora eles dizem o quê? O extra eu não estou fazendo mais. A parte da investigação fica para a Polícia Civil. Isso está errado. Por quê? Porque enquanto o estado de flagrância, que é aquele calor do crime que ainda dá para realizar a prisão em flagrante, é dever legal, obrigação do policial. Aliás, ele comete crime se ele não fizer isso. Ele tem a obrigação de ir lá resolver a situação. Não é o que está acontecendo. Então, não é que ele passou uma atribuição que já era da Polícia Civil para ela, de forma alguma. Ainda está no estado de flagrância. É possível resolver e achar o criminoso e estão cruzando os braços. Isso tem que ser levado e já começaram algumas investigações pela corregedoria e também processo crime, porque estão cometendo um crime os policiais que deixam de atender, porque eles têm o dever legal de agir. Com certeza. Exatamente. Porque são pagos para isso. E pelo que me consta, mais bem pagos em Brasília do que em outras regiões do Brasil, né? O salário dos policiais militares em Brasília só perde para o Paraná. Eles são, teoricamente, assim, comparando com, não estou dizendo que o salário é maravilhoso, tá? Mas comparando com as outras regiões do Brasil, eles estão já melhor remunerados do que em outros lugares. E Brasília também tem um número de efetivo muito maior do que nas outras regiões do Brasil. O número de policiais militares por habitante é muito maior do que nos outros estados. Como é que a gente consegue justificar um número tão grande de delitos acontecendo, sendo que lá a condição já é muito melhor do que em outros lugares, né? Não se justifica o injustificável. Não tem justificativa. Vamos analisar aí com calma. Primeiro, a Polícia Militar e os bombeiros lá e os demais órgãos de polícia ganham, em alguns casos, o maior salário do Brasil, em outros casos, Polícia Militar e Bombeiros, o segundo maior salário do Brasil. O indivíduo que presta concurso para aquele cargo, já está no edital quanto ele vai ganhar. Então, ele entrar e cruzar os braços dizendo eu não vou trabalhar, ele já sabia previamente o valor daquele cargo que ele estava se sujeitando e que ele estava buscando ser. Então, não é uma justificativa plausível para não atuar. Em segundo lugar, se for ver, São Paulo é bem menor a remuneração. Então, aqui deveria cruzar os braços para ontem, né? Não é assim, porque é um serviço público que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta. Policiamento é segurança pública, nós precisamos disso, não pode virar o caos. Ano de eleição, de uma forma política, os policiais estão querendo aí causar uma pressão nos órgãos, seja no governo estadual, no governo federal. Só que além de ser a segunda maior remuneração, porque é verba da União que paga. Então, a segunda maior remuneração do país, o que já causa aí uma certa estranheza nos pleitos.
Um segundo fato, por exemplo, para cada 150 habitantes em Brasília, mais ou menos, é um pouco mais, 168, nós temos um policial. Aqui em São Paulo, beira 500 habitantes. Por que essa diferença, doutor? Exatamente. Eles querem mais proteção porque eles ficam lá a maior parte do tempo? Não, a questão foi meramente política, uma questão política. Em São Paulo nós temos aqui uma cidade com dimensões continentais, então teríamos que quadruplicar o nosso efetivo, o que para nós... E pagá-los muito melhor também, né? E pagá-los muito maior, o que poderia dar um problema nos cofres públicos. Então, eu acredito que todas as reivindicações são boas, elas têm algum idealismo, mas desde que não prejudique a população. Desde que não prejudique a população. Há várias formas de negociar com o governo, mas não fazendo operação tartaruga, porque quem está sofrendo pelos números que nós vimos... Como sempre, é o povo. Como sempre, é somente o povo. Então, em todas as situações. Exatamente. A corda, como a gente sabe, sempre arrebenta para o lado mais fraco. Né? Exatamente. Doutor Luiz Coggan, agradeço mais uma vez sua presença aqui. Doutor Luiz, que é advogado criminalista e membro da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo. Claro, vai voltar ao programa para outras considerações. Muito obrigada pelos comentários de hoje, agradeço. Viu? Até a próxima. Ótima semana a todos. Ótimo dia para você também. Obrigada. A gente precisa